Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje está falando sobre o uso de agrotóxicos na produção de alimentos. Um assunto bastante importante para todos nós. Conosco, a pesquisadora e doutora formada na UFSC, Maria Leonor Ferreira. Leonor, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre um contexto histórico e o Brasil, desde 2008, é o líder mundial do ranking de consumo, de uso de agrotóxico, porém não é o país que mais produz alimentos. O que você pesquisou mais aí sobre esse histórico do país? Do ponto de vista histórico, né, inicialmente é importante lembrar também a influência da Revolução Verde, né, como um fenômeno que incentivou o consumo dessas substâncias. E de uma maneira muito irracional, digamos assim, porque os bancos forneciam empréstimos aos agricultores desde que que esses agricultores comprovassem que tivessem utilizado uma quantidade X independentemente da incidência de pragas, né? Então, sobre o pretexto de acabar com a fome no mundo, houve um incentivo muito grande, né, para que esses produtos fossem consumidos, né, sem a devida cautela. Da mesma forma, do ponto de vista histórico, a gente pode lembrar da questão da revolução biotecnológica, né, que com os transgênicos até surgiu um mito de que diminuiria o consumo desses produtos, mas na realidade, como as vendas são casadas, né, como o transgênico é vendido junto com o agrotóxico, o que se tem observado é que houve até um incentivo para que esses produtos continuassem a ser produzidos. O Brasil, como você bem mencionou, ele se tornou o maior consumidor de agrotóxicos. As culturas que mais utilizam, né, agrotóxicos no Brasil estão principalmente a cana-de-açúcar e a soja, né? Então, o Brasil ele tem na atividade agrícola, de fato, uma importante atividade econômica. Entretanto, o que se observa é que não há a devida cautela. Então, nas minhas pesquisas, eu observei, por exemplo, a ausência de estudo de impacto ambiental para a questão da cana. Então, considerando que a cana utiliza muito agrotóxico, considerando aí os riscos dos agrotóxicos que envolvem desde câncer, desregulação endócrina, que são problemas da tireoide, que a gente tem observado na sociedade um aumento considerável de pessoas que precisam tomar esses remédios, considerando que esses produtos persistem no meio ambiente, então mesmo que estejam proibidos, muitas vezes eles continuam no sol, na água, por muitos anos, conforme já também temos pesquisa científica, que eles atingem locais muito longe. Já teve agrotóxico encontrado em regiões polares, né? Um local onde não se aplica essa substância. Então, considerando todas essas questões, a gente verifica o quê? Que é uma atividade de significativo impacto ambiental. E a Constituição Federal, lá no artigo 225, determina a obrigatoriedade desse estudo, desse licenciamento que exige esse estudo de impacto ambiental. Então, o que se observa é que tudo bem, o Brasil precisa produzir, precisa, mas de que forma? Essa forma é segura? Essa forma tem observado os preceitos constitucionais? E outra, será que não seria possível diminuir esse consumo exacerbado de um produto que é tão tóxico e ao mesmo tempo manter a produtividade? Eu faço essa pergunta e já dou uma resposta. Porque de fato há pesquisas demonstrando que é possível manter a produtividade agrícola diminuindo o uso dessas substâncias. Isso em vários países que foram feitas pesquisas com esse tipo de produção agrícola mais sustentável. Então, tudo isso nos leva a pensar o seguinte: bom, é possível um novo caminho, né? E o direito, através das suas normas, pode contribuir para esse novo caminho. Entretanto, criar métodos que legitimem, que limitem, né, limitem o uso abusivo. Exatamente, e ao mesmo tempo até estimulem outras formas, né? Porque o direito também pode trabalhar com a ideia de premiar as condutas amigas do ambiente, da saúde, enfim, né? Então, seria um novo paradigma. E, infelizmente, o que se observa na legislação brasileira, né, por outro lado, é que existe até incentivos para o consumo. Então, a gente vê redução de tributo, isenção de determinados tributos, de substâncias que não poderiam ter esse tipo de privilégio, considerando todas as externalidades que a gente chama no direito ambiental, as externalidades negativas, os prejuízos, que muitas vezes acabam sendo arcados. Existe até aquele cálculo, né, de a cada $1 gasto com agrotóxico. A compra de um agrotóxico tem uma previsão de que $1,28 podem ser gastos com a intoxicação, para tratar uma pessoa. E aí a gente faz a seguinte pergunta: quem está pagando essa conta?
né? O SUS, no caso, somos nós. E quem está lucrando com a atividade é a indústria que vende, enfim, são poucos, entende? Então, existe uma injustiça que precisa ser resolvida. E é algo tão invisível, porque existe também um outro cálculo de que ano passado o brasileiro ele acabou consumindo 5 litros de agrotóxicos na sua alimentação, sem saber, sem perceber. Também não existe uma lei que traga no rótulo, na embalagem, avisando o uso de agrotóxicos, sim, correto? Né? É correto. Na realidade, é outra situação injusta também, é a questão de que aquele que produz de forma sustentável tem que até certificar, tem até que pagar para provar que a substância, o produto dele, por exemplo, o alface que ele vende é orgânico. E aquele que utiliza um monte de químicos vai e coloca na feira sem nenhum tipo de ônus. Então, assim, se a gente observar, tem muita coisa que precisa ser alterada para o quê? Estimular aquele que está produzido da melhor maneira, né? E onerar o outro. Então, assim, o direito ele pode contribuir. Na minha pesquisa foi justamente isso, né? Verificar como melhorar a legislação para tornar mais seguro, né, o uso, enfim, reduzir também o uso, né? E aí sabe-se que aqui no Brasil a gente usa 14 agrotóxicos que são produzidos mundialmente. Então aí vem o questionamento de como assim, são proibidos em outros países e ele é feito no outro país e exportado para o Brasil. Lá eles não querem, aqui a gente usa. Então essa questão é muito polêmica também. Foi em 2008 que surgiu essa primeira notícia e realmente é uma injustiça muito grande, né? Hoje a nossa norma ela não proíbe produtos proibidos fora de outro país. Nossa norma federal. Entretanto, nós já tivemos iniciativas de leis estaduais, que iniciou-se no Rio Grande do Sul, com uma lei pioneira, proibindo, né? E hoje outros estados já têm leis. Santa Catarina também já tem uma lei estadual que proíbe, né, que o produto que tenha sido proibido fora venha para cá. Seja usado aqui. Mas, assim, seria uma regra que precisa ser para todo o território brasileiro, porque é inconcebível, se o produto foi proibido fora, é porque ele é ou cancerígeno, enfim, ou tem algum tipo de efeito muito grave, e é inconcebível até que os outros países, né, continuem fazendo esse tipo permitindo esse tipo de situação injusta, né, na medida em que se causa danos para eles, causa também para os brasileiros, não tem outra né, alternativa. E o nosso país exporta muito, né? Acaba voltando para a mesa deles também, é bastante controverso. E para mostrar um pouquinho mais dessa controvérsia da legislação brasileira, só no primeiro bimestre desse ano, a Anvisa agilizou o processo de liberação de mais 19 novos agrotóxicos. Então tem cada vez mais agrotóxicos vindo para a mesa do brasileiro. Sim. Final de conta, né? Chegar lá. Por isso que a informação, ela acaba sendo realmente um fator determinante para se alterar essa situação. Então, a partir do momento que a sociedade tem acesso aos riscos dessas substâncias, que hoje já têm sido mais divulgados, ela passa a poder, pelo menos, escolher, né? Assim como no rótulo dos alimentos transgênicos tem que ter um T de transgênico, né? Existe uma proposta de lei tentando eliminar outro retrocesso, né? No caso dos agrotóxicos, os alimentos que são orgânicos, né? Enfim, a gente pelo menos imagina que eles estão livres, né, desses químicos. Então, pelo menos com esse conhecimento, que nem todos têm, ainda lembrando que são produtos ainda muito caros, né? Não são acessíveis. Outra questão de injustiça, porque os riscos ambientais acabam sempre, né, sendo destinados de uma forma mais forte, digamos assim, para aquelas pessoas que não têm condições, né, econômicas realmente, de escolher. Então, são todas questões que acabam envolvendo, mas a informação me parece que é um dos instrumentos que eu trabalhei na tese muito importante, porque ela permite essa escolha e essa alteração da situação também. É um dos pontos do direito de sustentabilidade, né, que você propõe, que a gente vai conversar no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Você aí de casa, continue com a gente falando sobre esse assunto bastante importante. Até daqui a pouco.